Olá a todos, bem-vindos a mais um encontro do Instituto Virgulim. Hoje, a pedidos, das pessoas que têm assistido as minhas lives, me pediram para falar um pouquinho sobre aceleração. Então, eu vou trazer esse tema dentro da diferenciação de currículo, eu vou explicar o que que é. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar. Bom, então, dentro desse tema da diferenciação de estudos, quando a aceleração é necessária. Então, eu quero começar, falando para vocês sobre a nossa legislação, né, que vai garantir o direito a um currículo enriquecido. Aqui hoje eu vou trazer um pouco dessas formas, dessas estratégias para a diferenciação do currículo, né, para enriquecer, estimular e apoiar. Vou falar da diferenciação do currículo e colocando em foco a aceleração escolar e os prós e contras de acordo com as pesquisas na área, e também trazer alguns elementos que possam ajudar a criança na questão do plano de ensino individualizado ou do PEI. Então, a nossa lei, né, a nossa legislação que garante tudo isso é a 93/94 de 96, né? Ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, aqui publicada no Diário Oficial. Vocês podem ter acesso a essa legislação facilmente pelo Google, tá? E tem as modificações da lei também, né, que a gente aponta aqui, a Lei 12.796 de 2013, a Lei número 13.234 de 2015 e a Lei 13.632 de 2008. E nesse link que eu coloco aqui para vocês, vocês também podem ir direto para essa legislação, tá? E como toda legislação aqui no Brasil, é importante que ela traga, né, os aspectos mais gerais, e que o Conselho Nacional de Educação, então, traga as diretrizes para que em cada estado, né, em cada município, essas diretrizes possam ser colocadas em prática, né? Então, esse parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara do Ensino Básico, número 17 de 2001, foi o documento inicial que orientou a escola a como ela deveria organizar a educação especial na classe regular e também na sala de recursos. Então, aqui ela vai estabelecer essas diretrizes, né? Então, as diretrizes, ela tem o poder, vamos dizer assim, né, de mostrar na prática como essa resolução maior, como essa legislação maior pode ser aplicada, e, no caso, promovendo a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares e definindo lá na educação especial como uma modalidade transversal que deve ocorrer em todas as etapas da educação básica. E esse parecer também orienta a organização dos sistemas de ensino, a formação de professores, a necessidade de adaptações físicas e atitudinais, o apoio especializado para os alunos da educação especial, que são os alunos com dificuldades de aprendizagem, de deficiências e também de altas habilidades e superdotação. Então, por essas diretrizes, nós também podemos ver quais são os serviços e recursos para esse atendimento educacional especializado, o EEE, né, para os alunos com altas habilidades e superdotação, e que recursos seriam esses. Então, hoje nós vamos falar dessa diferenciação do currículo que essa legislação traz bem clara, né? Como uma estratégia, desculpe, pedagógica, que consiste em ofertar conteúdos, estratégias e metodologias distintas daquelas que normalmente são oferecidas para as crianças, né? Tendo como base as habilidades, os interesses e as motivações para a aprendizagem, dentro, então, né, do nosso foco, que é para o aluno com altas habilidades e superdotação.
A adequação dos currículos para esses alunos no Brasil tem sido chamado de adaptação curricular, tá? E na literatura a gente encontra como diferenciação curricular. Então, nós estamos falando da mesma coisa. E baseio aqui também em vários escritos, né, do Rizzulli, que mostra o que é necessário para utilizar-se de técnicas para fazer essas adaptações, né? Então, ele chama atenção para três aspectos: ajustar os níveis de aprendizagem necessária para que todos os alunos sejam desafiados, que é um aspecto importantíssimo na superdotação. As crianças aprendem mais e melhor quando elas são desafiadas. Ele fala para aumentar o número de experiências de aprendizagem com aprofundamento de conteúdos, principalmente quando a gente fala dessa diferenciação para o aluno superdotado acadêmico e que vai ter essa necessidade de aprofundamento, e introduzir vários tipos de enriquecimento nas experiências curriculares regulares. Então, para vocês que já têm acompanhado aqui as minhas lives, e os meus encontros, né? A gente fala sobre o enriquecimento escolar na visão do Renzulli, e a visão dele é que esse enriquecimento seja trazido para dentro da sala de aula, para todos os alunos de uma escola. Então, existem ali, né, os tipos de enriquecimento, tipo um, tipo 2 e tipo 3, que vão se dar em momentos diferentes aí da aprendizagem. Mas quando a gente ajusta os níveis de aprendizagem, quando a gente aumenta as experiências de aprendizagem, quando a gente introduz o enriquecimento, a gente está fazendo essas adaptações curriculares básicas, né, que são necessárias no ensino especial para as altas habilidades de superdotação. Então, o Renzulli traz como diferenciação da aprendizagem alguns pontos que a gente acha importante que sejam trazidos para o PEI, para o plano de ensino individualizado da criança, e aí o Renzulli fala dessas 5 dimensões e as metas para cada dimensão. Então, na dimensão conteúdo, é importante que, então, os nossos meninos com altas habilidades tenham um currículo mais profundo, né, com maior profundidade. De que forma? Organizando os conceitos curriculares e a estrutura do conhecimento de forma que ele possa aprender no nível, né, de profundidade que ele precisa. Nós também diferenciamos a aprendizagem quando a gente olha o processo. Por exemplo, usar muitas técnicas instrucionais e materiais diferentes para melhorar e motivar os estilos de aprendizagem dos alunos. Então, de que forma a gente, quando faz uma, um mapeamento das áreas fortes das crianças, a gente percebe os estilos de aprendizagem que mais favorece, né, o aprendizado mesmo do aluno. Então, quais são essas técnicas e quais são os materiais que a gente pode usar para ajudar a melhorar essa aula, né, ou o conteúdo a ser ministrado. Quando a dimensão, nosso foco é o produto, então a meta seria melhorar o desenvolvimento cognitivo e a capacidade de expressão dos alunos, né? Quando a meta é a sala de aula, então a diferenciação pode ser melhorar o conforto, alterando os formatos dos agrupamentos, a área física do ambiente. O agrupamento é uma forma que o Renzulli coloca para diferenciar o currículo, né? Agrupando alunos nas suas áreas de interesse dentro da sala de aula, né? A gente fala também de ability groupings, grupos por habilidades. E quando o foco é o professor, uma diferenciação importante é a utilização e a modificação artística, como ele chama, para compartilhar o conhecimento pessoal de temas relacionados ao currículo. Então, o professor utiliza uma forma de se aproximar mais do aluno, trazendo o seu conhecimento pessoal sobre os temas de interesse. Aí ele vai trazer coleções, hobbies, ele vai trazer materiais que possam
buscar, né, ou fazer subir esse entusiasmo sobre as questões relacionadas ao conteúdo que ele está dando. Então, é sempre importante considerar que dentro de uma sala de aula eu preciso diferenciar essa aprendizagem para que o aluno aprenda melhor, para que o aluno com altas habilidades se sinta mais incluído dentro do ensino. Então, essas dimensões são importantes a serem consideradas. Então, ele vai dizer assim, que nós vamos usar todas as estratégias de diferenciação necessárias que estejam ao nosso alcance para trazer um currículo mais interessante para o aluno. Então, a aceleração é um desses aspectos. Mas como que a gente pode diferenciar? Eu posso diferenciar pela profundidade, pela complexidade, pela visão pessoal, pelo método de descoberta, pela compactação, pela aceleração e pelo enriquecimento. Então, na sala de aula, nós vamos tentar esgotar essas possibilidades, né? Então, a aceleração não seria a primeira estratégia a ser usada. Ela vai ser usada quando for necessário, quando for indicado, e é isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, vamos falar um pouquinho dessas estratégias. Então, a profundidade, é isso que a gente já estava falando, fazer com que esse aluno consiga, né, buscar o seu conhecimento de uma forma mais abrangente, mais aprofundada, mais elaborada. O Renzulli chama isso, né, de abrir esse leque, né, de aprendizagem, abrir a curiosidade da criança sobre temas diferentes ao mesmo tempo que a gente aprofunda a área de interesse dela, né? Posso usar como estratégia também a complexidade. Então, trazer para esses alunos aspectos onde eles podem relacionar, fazer associações entre diferentes áreas do assunto, estudar relacionamentos ao longo do tempo e sob diferentes pontos de vista. Então, às vezes, para aquele aluno, dentro da sala de aula regular, você traz o assunto de uma forma mais complexa para que ele possa encontrar sentido no que ele está aprendendo. Trazer a visão pessoal, né? Pedir o aluno para que ele possa personalizar a sua compreensão, expressar seu conhecimento nas suas próprias palavras, da sua maneira particular, daquilo que ele quer expressar. Quanto mais pessoal, né? Quanto mais essa visão pessoal o aluno traz para o conhecimento, mais ele se solidifica e mais se torna importante para ele. O método de descoberta, né, tem vários nomes para esse método, por exemplo, a aula invertida, em que o aluno é o professor da vez, ele faz um PowerPoint, ele dá uma aula, ele traz um conhecimento, mostrando, né, que ele se imbui desse papel de protagonista, né? Ele é que vai ensinar. O método socrático, né? Aquele que o professor atua como guia ou recurso. Então, seja qual for o método, né, a ênfase sai da eficiência em dominar um instrumento predeterminado ou conhecimento para o desenvolvimento das habilidades de aprender a aprender. Então, como eu aprendo, né? Qual é a minha metacognição? Como eu entendo a forma com que eu estou aprendendo, porque se eu tenho consciência de como é que eu funciono melhor, como é que eu aprendo melhor, eu vou usar isso de uma forma mais adequada para o ensino, né, para a aprendizagem. E então uma outra estratégia que a gente pode usar é a compactação, né, do currículo. Aqui o Renzulli coloca, vamos eliminar, por exemplo, dentro do livro-texto, a repetição, minimizando a fixação de conteúdo e acelerando as instruções em habilidades básicas para que os estudantes talentosos possam passar por um material mais desafiador. Uma das queixas que os alunos fazem constantemente é que se ele já entendeu, para que ele tem que repetir? E muitas vezes o próprio livro, né, que as escolas utilizam ali como guia, como material curricular, ele traz muita repetição.
E por isso mesmo, então, é a necessidade de observar o que que o aluno já sabe e poder compactar o material novo para ele, com menos repetições. Assim ele possa utilizar de forma que ele possa utilizar o seu tempo de uma forma mais interessante para ele, né? Então, o Renzulli e Sally Rees fizeram vários artigos, né? Tem esse livro super legal sobre a compactação do currículo, né? Para ajudar o professor a fazer esses ajustes para que ele substitua o conteúdo que eles já conhecem por novos conteúdos, ou por opções de enriquecimento, ou por outras atividades, ao invés dele estar na sala de aula fazendo a mesma coisa que os outros, dentro da sala, ele tem um currículo compactado. Então, os professores, primeiro, devem determinar os objetivos que aquela unidade tem, né? Quais são os objetivos daquela área curricular, o conteúdo que é necessário, quais são as habilidades que os alunos têm que aprender. Primeiro, ele faz esses objetivos, depois ele determina quais os alunos que já dominaram a maioria desses objetivos, e aí como ele pode passar para um objetivo subsequente. Isso é bastante interessante, né? E aí, quando todos essas formas, essas estratégias, né, de diferenciação do currículo não são suficientes, a gente pensa na aceleração. Aqui, os estudantes podem aprender em um ritmo mais rápido e assimilar conteúdos de maior complexidade. Então, vamos mostrar como que essa aceleração também é permitida na nossa legislação, a mesma legislação que fala que é importante diferenciar o currículo. Então, esse parecer que eu me referia, né, que é o parecer que traz as diretrizes para como essa legislação vai ocorrer, ali no item 4.4 que trata da organização do atendimento na rede regular do ensino, né? Então, na letra J da página 23 tem essa recomendação. Então, que o professor deve fazer atividades que favoreçam o aprofundamento e o enriquecimento de aspectos curriculares aos alunos que apresentam superdotação, de forma que sejam desenvolvidas suas potencialidades, permitindo ao aluno superdotado concluir em menor tempo a educação básica, nos termos do artigo 24, 5, letrinha C, da LDBEM, né? Da legislação. Aqui, então, tem de novo para vocês o link que vocês podem olhar lá. Então, eu estou só trazendo aqui da nossa legislação maior, onde ele fala o tempo todo que o aluno superdotado tem direito, né, a essa conclusão em menor tempo, tá? Então, pode ser feito da seguinte forma: por admissão precoce na escola, ou seja, permitir que o aluno entre, né, naquele nível escolar antes da sua idade cronológica. Isso é mais fácil de ser feito quando a gente fala da educação infantil. Então, o aluno pular ali um ano do maternal ou do jardim, né, para que ele possa se preparar melhor. Pode também ser para permitir o aluno que realize seus estudos em tempo inferior ao previsto, em vez de passar 3, 4 anos naquela modalidade, né? Ele vai diminuir esse tempo e permitir ao aluno que já domina os conteúdos da série em que se encontra ir para uma série mais adiantada. Então, aqui, todos esses programas estão já colocados e discutidos no parecer, tá? E para se indicar a aceleração, o profissional deve avaliar aspectos do aluno, então, por exemplo, o conhecimento acadêmico, a capacidade intelectual, o seu desenvolvimento físico, emocional, a maturidade e ainda as condições da escola e receptividade do professor com relação ao processo. Tudo isso, gente, é um processo que é feito de uma forma orgânica, né, dentro do PEI dessa criança. Então, eu acho
que o aspecto fundamental, né, dentro de uma sala de aula inclusiva é que o professor faça o PEI para os seus alunos da educação especial. De que forma que, para esse aluno, eu preciso diferenciar o currículo em relação aos outros alunos, né? Então, aqui ele vai, isso está previsto, então, né, dentro da nossa legislação, essa forma, que o que que o profissional deve fazer, então, para avaliar se esse aluno está em condições de ser acelerado ou ainda não. Na educação superior, já tem, né, um artigo que prevê o que se faz com o aluno. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração de seus cursos de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Então, essa é estabelecido nesse artigo 47, segundo parágrafo, né, a outorga antecipada de grau para aquele aluno que é considerado um aluno extraordinariamente bem preparado, né, para que ele possa pular, né, talvez terminar o seu curso antes da hora. Eu já fui coordenadora de graduação do Instituto de Psicologia por 2 vezes, e a gente usava, né, eu tinha bastante consciência dessa legislação, e muitas vezes a gente usava, porque a própria legislação diz que há alguns sinais, né, de que a gente possa usar essa outorga antecipada de grau. Por exemplo, o aluno que chegou ali, né, depois de cumprir, talvez, vamos supor, né, um curso de 5 anos, ele está no 4º ano e ele tem condições, por exemplo, de assumir um posto, como é muito comum aqui no Distrito Federal, por exemplo, o aluno que é chamado para para uma área, né? Passou numa prova específica, né, da Secretaria de Educação, ele vai assumir um posto na secretaria, por exemplo, como psicólogo, como professor, seja o que for. Então, pode-se fazer uma banca especial e essa banca ela vai discutir ali quais são as formas de abreviar a duração desse curso. E se o aluno já tem aquele conhecimento necessário. Por exemplo, ele vai fazer uma prova, ou ele vai fazer um trabalho, ou ele vai passar por uma entrevista oral, seja o que for, a banca mesmo discute. E geralmente esse aluno, então, comprova o seu conhecimento da sua área, a sua condição de ser de ter essa antecipação do grau, né? Então, isso já está previsto para o aluno do ensino superior. Também na educação básica, aqui, essa verificação da aprendizagem pode ser feita de várias formas, por exemplo, o aluno que está na educação infantil pode fazer a Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, né? A fim de que ele possa mostrar suas competências para ir para o 1º ano do ensino fundamental. E para os estudantes da educação básica, pode ser aplicadas a Prova Brasil ou o SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, correspondente ao ano escolar que ele está. Então, essas são algumas formas. Às vezes, a própria escola tem outras formas de adaptar, né? Uma escola particular, ela pode fazer ela própria a sua avaliação, né? E, junto com essa avaliação, colocar todas as evidências necessárias para mostrar que o aluno tem aquela competência já adquirida e pode, então, ser acelerado. Então, a aceleração, ela é um tipo de direito, né, de suplementação de ensino, prevista quando todos os recursos pedagógicos já foram utilizados na sala de aula regular e quando a avaliação pedagógica mostrar que o estudante continua mais adiantado do que os outros nos conteúdos escolares no ano escolar que ele estiver matriculado. Então, não é uma coisa só de que existe esse direito e esse direito vai ser usado, né, indiscriminadamente.
a legislação muito clara, que tem que ser comprovado que já se utilizou outros recursos na sala de aula que foram insuficientes e agora se faz uma avaliação pedagógica para observar esse rendimento, tá? Essa decisão de aceleração, ela deve ser tomada também levando em conta a própria criança e a sua família. Não é uma coisa que a escola faça sozinha, nem a família resolve sozinha e nem o aluno resolve sozinho. É junto, né? Porque nós temos que levar em consideração vários outros fatores. Às vezes a criança tem essa prontidão para ser acelerada e a família não quer, é um direito dela. Às vezes todos acham que deve ser acelerado, a criança não quer, também é um direito dela. Então, ainda vou falar um pouquinho de formas como isso pode ser feito. E o que que a gente diz para a escola? Se a família, a criança e a própria escola decide que ela pode ser acelerada, então ela tem um procedimento a se fazer na escola, que é o mesmo quando ela promove os estudantes para o ano escolar seguinte. Primeiro é colocado na assembleia, né, esqueci o nome que a gente fala quando se reúne os professores, né? Os professores vão reunir para decidir se aquele aluno pode ser acelerado. E então, registra-se em ata na escola, tem que estar na ata, e depois isso vai colocando dentro do histórico escolar da criança, e ainda se colocam as justificativas. E lá tem que estar bem claro, acelerado de acordo com a lei 93, 94 e 96, artigo 24, incisos 5C, e também pelo artigo 59, a linha 3. Esse procedimento tem que também estar previsto no plano político-pedagógico da escola. A escola, ela deve colocar isso no plano político-pedagógico, que há possibilidades de se fazer aceleração nos casos em que a própria escola decide, né, que deve ser feito. Aqui eu vou trazer dois casos para vocês, né? Um fora do Brasil e um dentro do Brasil. Então, não sei se agora, depois da pandemia, eu pelo menos, né, fiquei sabendo do caso do Laurent Simon, que é um menino belga que completou o ensino fundamental em pouco mais de um ano, menos de um ano ele fez o ensino fundamental e entrou no ensino médio aos 6 anos e ele gastou um ano e meio para fazer o ensino médio. Aos 9 anos, ele ingressou na Universidade de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda, para o curso de engenharia elétrica. E aos 11 anos, aí foi logo depois da pandemia, ele concluiu o bacharelado em física com uma distinção summa cum laude, terminando o curso em apenas um ano, e ele foi depois para a Universidade da Antuérpia, na Bélgica, onde ele também concluiu o mestrado em física. E ele, então, começou o doutorado em Munique com 14 anos. Ele gosta de estudar, né, a física de atos segundos, que é um tema extremamente complexo e de vanguarda, que foca no desenvolvimento de elétrons em átomos em escalas de tempo ultra curtos. Eu nem sabia disso, nem é a minha área. Um ato segundo é um quintilionésimo de segundo. Olha só o assunto que o Lohan estuda. Ele, perguntado em várias entrevistas o que ele queria como objetivo na vida dele, era criar, desenvolver órgãos artificiais para o corpo humano. Então, ele dizia imortalidade. Esse é o meu objetivo. Quando a gente olha, né, as entrevistas e o que foi feito, ele não entra para um curso, gente, na universidade, fazendo as disciplinas com todo mundo. Essas disciplinas são dadas de forma tutoriada, né, com um tutor. Ele é feito para progredir na sequência que essa própria criança estabelece para ela, né, no seu desenvolvimento. Então, essa criança que já é muito acelerada, ela precisa de um professor, de um mentor específico para ela, e é isso que o curso faz. A história do Lohan é bem interessante porque as universidades muitas vezes brigam entre si para quem é que vai ter, né, esse título
de ter um aluno, mais novo aluno, a cursar um curso de doutorado, por exemplo, né? Então, teve essa pegadinha também com relação ao Lohan, mas finalmente ele está bem agora no doutorado em Munique. Eu não tenho muitas notícias atuais sobre ele, mas segui esse caso por um tempo e achei muito interessante, né? O desenvolvimento dessa criança, que realmente é um caso excepcional. Mas o Brasil também não fica para trás, né? Não sei se vocês seguiram o programa do Hulk, né? Domingão, né? Como é que é? Domingão com o Hulk. E ele participou dos Pequenos Gênios, o Luan Gabriel Gama, de 11 anos, natural de Manaus, e também tinha um talento excepcional para matemática. Ele foi aprovado no vestibular para o curso de licenciatura em matemática na UEA, né, Universidade do Estado do Amazonas, mas ele foi impedido de se matricular porque ele ainda não tinha a conclusão do ensino médio, por causa da sua idade. Então, os pais entraram na justiça e, finalmente, a justiça determinou, em uma decisão liminar, que a universidade deveria guardar a vaga do Luan e reconhece nessa decisão o seu super desenvolvimento intelectual que não pode ser barrado pelas regras do sistema educacional padrão. Então, agora, né, a família continua nesse trabalho com ele para que ele possa ter esse certificado de conclusão do ensino médio. Provavelmente ele vai fazer, se já não fez, né, os exames do Enseja para que possa ser acelerado e aí efetivar sua matrícula na universidade. Embora na limiar do Luan o juiz fala sobre os métodos escolares no Brasil, que são bem diferentes de outros países, e que tem que ser levado com muito cuidado, com muita sensibilidade, para que a gente não cause, né, que o sistema não cause um dano maior para a criança, né? Então, ele está recebendo todo tipo de apoio, não só da universidade, da UEA, mas também dos núcleos de altas habilidades do estado do Amazonas, que também está trabalhando junto com ele, né? Mas é interessante a gente ver que há essa possibilidade, existem inúmeros outros ah, pareceres, né, liminares da justiça, falando sobre essa questão da aceleração, mas a gente ainda não tem uma política, né, própria para isso. E aqui eu trago um pouquinho para vocês resultados de estudos. Então, a maior parte desses estudos são estudos nos Estados Unidos, né? Tenho acompanhado essa literatura e ficado muito satisfeita de ver como que as pesquisas mostram, né, essa satisfação das crianças pela aceleração quando ela é feita da forma adequada, tá? E aí vou falar um pouquinho dessa forma também mais ao final. Mas trazendo esses estudos, por exemplo, Lubinsky, Webb, Morelock, Bamble, fala sobre crianças de alta capacidade que foram aceleradas, entre elas 71% relataram satisfação com a sua experiência de aceleração. E aqueles que relataram na pesquisa que estavam insatisfeitos foi porque eles queriam ter uma aceleração maior e que não foi permitida a eles. Além disso, uma série de entrevistas com os alunos também, que foram acelerados, a maioria disse que a aceleração era uma experiência excelente para eles, e estavam felizes com essa situação. Em outro estudo, aqui o Rogers, né, a Karen Rogers, fala sobre os alunos que tiveram permissão para entrar no ensino fundamental, tinham uma média de 6 meses de avanço no desempenho, quando comparados com seus colegas de idade no mesmo ano. E, além disso, eles mostraram que melhorou a socialização, melhorou a autoestima, em comparação a algumas dificuldades leves que eles foram enfrentados, que eles enfrentaram, mas que eles acharam que valeu mais a pena do que não ser acelerado, né? Essas dificuldades, gente,
muitas vezes vem do próprio ambiente, né? Se o professor consegue fazer essa inclusão de uma forma perceptiva, de uma forma respeitosa, né, com o aluno. No outro estudo, aqui o estudo da Ouzensky-Kubilius, os pesquisadores notaram que uma amostra de alunos que participaram da aceleração de série não eram perceptivelmente diferentes em sua competência interpessoal percebida, ou seja, eles não se percebiam como diferentes em termos interpessoais. Achavam que se relacionavam bem com outras pessoas, tinham uma capacidade de formar amizades, e quando eles foram comparados a grupos heterogêneos de alunos, né, da amostra normativa. E eles descobriram que os alunos academicamente superdotados tinham autoconceito acadêmico mais elevados e autoconceitos gerais mais positivas do que os seus colegas no grupo de comparação. A gente tem visto na literatura outros estudos, até estudos mais antigos, como o do Terman, que mostram que esses alunos muitas vezes, quando eles são respeitados na sua forma de aprender e que eles podem aprender no seu ritmo, né? Muitas vezes sendo acelerados para que isso aconteça, eles vão ter um autoconceito acadêmico mais positivo, porque vão se sentir melhor, vão se sentir com um desafio, né, que eles podem assumir, né, dar uma resposta adequada para esses desafios. Um outro estudo também do Lubinsky, da Camila Bembo, mostra alunos altamente talentosos em matemática, que pularam de série, eram mais propensos a obter pós-graduação, a publicar trabalhos e receber patentes na área STEM e outros graus avançados em taxas mais altas do que seus pares. E eles também falam nessa pesquisa que a aceleração influencia o desempenho acadêmico dos alunos de alta capacidade de forma positiva e que eles superam seus colegas em outras áreas, incluindo pontuações em testes padronizados, notas na faculdade e em planos de carreira posteriores. E muitos desses estudos, aqui tem um conjunto de estudos que veio do NADC, a Associação Nacional para as Crianças Superdotadas nos Estados Unidos, que argumentam que a aceleração é, tem, né, essa ideia, né, na comunidade de que a aceleração possa ser prejudicial ao autoconceito dos alunos, à sua capacidade de se adaptar aos colegas mais velhos ou a outras necessidades socioemocionais. Aqui no Brasil, a gente também observa muito essa resistência, às vezes sem que tenha-se dados mais científicos, mas simplesmente de achar que essas crianças vão ter dificuldades socioemocionais, que não vão se relacionar bem com seus pares, ou que não vão se adaptar bem nesse ambiente, né? Mas o que os estudos da NEDC mostram sobre aceleração é que há vários benefícios acadêmicos para os alunos e sugerem dessas várias pesquisas que não há um dano maior para os alunos, não prejudica esse desenvolvimento, principalmente o emocional. Então, eles concluem que não há nenhuma evidência de que a aceleração tem um efeito negativo no desenvolvimento socioemocional do aluno. Então, lembrando que essa aceleração nos Estados Unidos ela é feita de uma forma muito bem organizada e de uma forma que esses alunos sejam acompanhados, né, por um pedagogo, por um psicólogo, pela equipe da escola. Então, eles também concluem que ela é uma intervenção viável em termos de custos, custa pouco para ser implementada, gera benefícios para a sociedade, pois os alunos concluem os estudos antes do prazo e se tornam adultos produtivos mais cedo. O Nicolas Colangelo, veio ao Brasil em 2014
num congresso do Conselho Brasileiro para a Superdotação, trouxe várias e várias pesquisas, resultados de pesquisa mostrando sobre os efeitos positivos da aceleração num grupo muito grande de estudantes. Nós tivemos essa conversa com ele também, e a gente percebe que nós temos que investir mais para que a aceleração seja feita da forma correta e não feita de qualquer forma. Não é o caso de se jogar a criança, como se diz, né, na cova dos leões e deixar ela eh, sair sozinha, né, das dificuldades que possam ocorrer para ela. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trazer uma orientação uma orientação bem pontual, né, incisiva. Nos nossos laudos, né, no Instituto Virgulim, a gente já tem esse padrão que a gente faz. Primeiro, quando a gente faz toda uma avaliação, onde essa avaliação vai triangulando dados, nós vamos observar o potencial cognitivo da criança, vamos observar seus aspectos de personalidade, as suas áreas fortes, as suas áreas fracas, e vamos fazer a aceleração, né? Quando a gente percebe que, primeiro, o aluno tem uma necessidade, né? Um desenvolvimento cognitivo muito além dos seus pares. Geralmente, quando ele tem um QI acima de 130, a gente coloca que ele se torna elegível para aceleração de estudos. No entanto, essa é uma decisão que tem que ser tomada em comum acordo, a criança, a família e a escola. Então, o que que a gente fala aqui é que, cognitivamente, a gente encontra condições desse aluno ser acelerado. Então, eu já tenho uma justificativa que vem aqui pelo laudo neuropsicológico. Mas eu tenho que justificar isso para dentro do meu laudo, né? Em que momentos a gente percebe que esse aluno vai se beneficiar dessa aceleração. Então, a gente coloca também, aceleração de série é justificada pelas competências que o aluno apresentou no presente laudo. Então, eu vou discorrer sobre essas competências no meu laudo o tempo todo para que essa justificativa possa ser apresentada ao conselho de classe da escola e a decisão incluída na ata escolar, como é colocada nas resoluções que a gente comentou aqui hoje. E ainda sugerimos que essa criança seja acompanhada de perto pelo psicopedagogo ou pelo psicólogo da escola, conforme a resolução número 2 de 2020, aqui do Conselho do Distrito Federal. O que a gente está trazendo são dados, né, de que forma eu posso fazer essa aceleração, mas aqui, ao mesmo tempo que eu tenho uma justificativa eh, cognitiva, é fundamental que a gente entre em contato com essa escola para ajudar a escola a fazer essa aceleração da forma mais adequada possível. Quando a nossa investigação mostra que ele tem um QI, né, adequado, mas ele não se acompanha, né, de competências necessárias para o ano que ele está querendo, então a gente volta a falar com a família. Olha, ele tem a competência cognitiva, mas ele vai precisar ainda de ser trabalhado, ou no campo socioemocional, ou às vezes num campo de psicomotricidade. Vamos supor que seja uma criança que não consiga desenvolver as atividades que aquele ano escolar vai exigir, porque tá, ela pode ter um tônus muscular mais baixo, ter dificuldades com a escrita. Vamos supor que seja para o primeiro ano, a professora fala: ah, mas ele vai para o primeiro ano, tem aqui as facilidades, já sabe ler, mas não consegue ainda escrever ao nível do que vai ser exigido lá no primeiro ano. Provavelmente ele vai ter mais dificuldades ou vai sofrer um pouco mais com as atividades que vão ser colocadas para ele. Então, a gente vai, né, sugerir que essa criança faça atividades em psicomotricidade para desenvolver a sua pega do lápis, né, a velocidade para escrita, por exemplo, para que ela possa acompanhar os outros anos. Então, não é só o QI, tá, gente? Ele é
um fator fundamental para uma aceleração, porque é acadêmica, mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar essas outras condições do aluno. Então, a gente pede que seja realizada a adequação curricular e a diferenciação pedagógica. Então, a gente coloca lá todas as diretrizes, as portarias, né, que estão embasando a nossa decisão. E também colocamos, é fundamental que lhes sejam possibilitadas, né, para essas crianças, fazer escolhas significativas no ambiente escolar, respeitando seu ritmo de trabalho e de interesse. Se a criança quer, se ela deseja, se ela quer fazer essa progressão, né, de série ou não. Então, isso também é colocado. E uma das coisas que a gente também recomenda na questão da aceleração, principalmente quando a criança está dentro da mesma escola, é que ela possa realizar vivências na sala de aula do ano pretendido e assim progressivamente aumentando a sua permanência. Supondo, ele vai ficar no primeiro dia, ele está aqui no primeiro ano e vai para o segundo. Então, como é que será a salinha do segundo ano? A criança tem seus medos. Ela pode ter medo de não conseguir fazer amigos. Ela pode ter medo de que seja dadas muitas tarefas para ela e ela não consiga, ou que vai escrever muito, ou sei lá qual a preocupação que ela possa ter. Então, a gente sugere, vamos passar uma hora, né, na salinha do segundo ano para ver como é, e depois volta para a sua sala de aula. Vamos fazendo isso de uma forma paulatina, aumentando progressivamente. No primeiro dia fica uma hora, no segundo dia 2 horas. É uma adaptação. Então, ela vai e volta, assegurando que ela pode sim fazer novos amigos, que ela tem aqueles que ela deixou, né, no ano dela, no ano que ela estava, continua tendo aqueles amigos e vai ter a capacidade de fazer novos amigos. Então, a gente diz para ela que ela está agregando, né, mais amigos. Assegurar que o ritmo dela será respeitado. Então, ela também vai passar por um processo de transição e que esse processo ela tem ajuda também, né, na sala que ela está pretendendo. Que ela possa ir e vir nesse processo enquanto necessitar e que seja ouvido, acolhido e respeitado tanto pelos professores quanto pelos novos alunos. Aqui a gente fala novamente da importância da inclusão. A inclusão, ela é o professor se colocando na turma, o professor discutindo com as crianças por que essa criança está ali, por que foi necessário fazer uma aceleração, como os outros devem recebê-la, né? Se colocar no lugar dela e fazer trocas significativas para essa criança nesse processo. Nós tivemos uma criança, uma vez que fizemos esse processo, na verdade, ela estava saindo de uma escola e indo para outra, e foi muito interessante porque as duas escolas foram muito sensíveis a esse caso. A criança estava fazendo duas acelerações, né? Era um caso bem especial. Então, a escola anterior fez uma festinha de despedida para ela, ela foi carinhosamente, né? Recebido os alunos, os amiguinhos, e ela, na outra escola, também teve uma recepção para ela, com muito carinho dos alunos do novo professor, então ela se sentiu bem nesse processo, né? Estou saindo, estou mudando de ciclo, mas você tem todo o apoio para conseguir que isso seja feito de uma forma bem respeitosa com a criança. E ao final, né, nós estamos sempre recomendando o AEE, sempre recomendando para essa criança que tem aceleração que ela também possa receber um enriquecimento curricular na área acadêmica, né? A aceleração diz respeito à área acadêmica, a gente diz quais as disciplinas em que ela deve ser enriquecida e que esse trabalho, a importância de ser desenvolvido junto a pares cognitivos, para que seja estimulada nesse AE a consciência de uma identidade superdotada. E também é um AE que pode ser feito tanto na questão do grupo, ou às vezes em mentorias específicas de forma individual na área de interesse.
né? E sempre falamos da importância de estimular também as habilidades criativas das crianças. Tem algumas das minhas obras que a gente recomenda para o professor ou para os pais, para que essa criança possa desenvolver de uma forma bem criativa e bem flexível as suas competências também, né? E aqui é o finalzinho, apresento para vocês, né, uma compilação de uma sugestão que foi a professora Cristina Delu, né, da Universidade Federal Fluminense, organizou essa sugestão, está, né, em forma de quadro, no livro que a gente publicou, né, sempre esqueço o nome, mas é Superdotação, Inteligência e Criatividade, é isso. Editora Papiros, é um livro que recebeu um prêmio Jabuti nessa área. No capítulo da professora Cristina Delu, ela traz essa sugestão de PEI, né, de planilha para o PEI. Então, nós vamos falar da qual que é a finalidade do EE, se é complementação, se é suplementação, se é um currículo funcional, se é enriquecimento curricular, se é terminalidade específica ou se é aceleração de estudos. Então, marca-se, busca nessa coluna as áreas curriculares, quais são os objetivos do professor em cada área, quais são os pontos fortes dessa criança, quais são os critérios de avaliação que vai ser feito para ela, em função do que ela já sabe, né? Então, aqui ele faz uma breve descrição dessas áreas, tá? Saiu aqui um pouquinho. é, Faz uma breve descrição das áreas curriculares, dos interesses e talentos a serem trabalhados, apontando os critérios de avaliação. Então, quais são os interesses? O que que tem que ser trabalhado? Como eu vou avaliar isso aqui nesse aluno? Pois na outra coluna, quais os recursos básicos que vão ser propiciados para ela? Livros didáticos acessíveis, tecnologias assistivas, o que precisa, né? Para que essa criança tenha acesso a esses recursos, quais vão ser utilizados para essa experiência de aprendizagem. E na outra coluna, atividades pedagógicas desenvolvidas por área curricular. Aqui vai se descrever as atividades pedagógicas que serão utilizadas para promover essas experiências de aprendizagem. Veja que é uma coisa bem simples, o PEI não é nada, né, de mirabolante, e aqui o acompanhamento da aplicação do currículo funcional para terminalidade específica, brará, ou aceleração, aplicabilidade dos recursos e acessibilidade. Aqui, então, nós vamos escrever para cada disciplina quais são os objetivos, o que que nós esperamos e quais os recursos que vão ser utilizados para isso. A gente volta, né, a falar daqueles elementos que o Renzulli coloca lá, que às vezes o que a criança precisa pode ser a profundidade, pode ser uma técnica instrucional diferente, pode ser questões voltadas a, né, por exemplo, uma criança com altas habilidades e com transtornos, então o que que teria de específico para ela ali, para atender as duas áreas, né, tanto as fortes quanto as fracas, etc. Então, fica como sugestão para que se possa desenvolver também dentro da área. É, então, tudo isso que eu estou trazendo aqui, deixa eu voltar a minha imagem. Tudo isso que a gente está trazendo é para que se entenda, né, que o processo de aceleração ele vai ser sempre um processo marcado por uma troca, uma colaboração entre a escola, entre o aluno, entre a família. Então, que sejam todos esses personagens, né, ouvidos, observados, para que a gente possa fazer a melhor ação para a criança. Então, se for uma aceleração, que ela seja feita de forma respeitosa, que seja feita dentro das capacidades da criança, levando em consideração também o que que a escola pode fazer naquele momento para aquela criança. Espero que tenha sido útil para vocês, né? Caso tenha algumas perguntas, deixe aí nos comentários
que eu posso, responder a vocês depois. Gratidão a todos.